16 de abril de 2024, Rio de Janeiro, capital. Érica de Souza Vieira Nunes chegava ao banco para que seu tio Paulo assinasse um empréstimo de R$17 mil. O dinheiro seria usado para reformar um cômodo da casa para que tio Paulo tivesse mais conforto devido ao seu estado de saúde. Mas havia um problema. Tio Paulo estava, na verdade, morto. Um caso que chegou com cara de meme de mídia social levanta a pergunta: existe mesmo crime nessa história? Quem responde é a doutora Solange Beretta, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas mídias sociais, os marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, mas vai ter que vir comigo até o final dessa conversa com a minha amiga querida, doutora Solange Beretta, que está cada vez mais linda, inclusive. Doutora Solange, minha querida, a gente vai falar de um caso que eu até, com certeza, eu vou usar esse mesmo começo seu aqui, como eu vou conversar com o Carlos, porque eu acho que engloba. Tudo começa, nessa história, como um meme. É um meme de internet. Virou um meme de internet. Mas que se tornou uma coisa gigantesca, exatamente pelo tamanho que hoje em dia a internet tem, principalmente as mídias sociais, e virou essa coisa que está indo atrás, já está presa, tá. Mas, de fato, é um crime? O que aconteceu nessa história do tio Paulo? Então, Beto, olha, eu gostaria de todos os comentários que eu vou fazer aqui agora, que as pessoas entendessem que eu vou estar fazendo comentários o mais técnicos possíveis, tá? Porque eu acho, eu imagino, eu acredito, você sabe que não é bem o meu perfil. Só que também eu não posso deixar de alertar que todas as informações que eu obtive foi através da mídia. E sempre quando se obtém através da mídia, você pode estar analisando uma informação que não seja a mais correta. Você sabe o quanto eu gosto de analisar os autos, né? Com relação aos crimes que estão aventando, né, de que ela teria praticado, a Érica teria praticado. Então, seria furto mediante fraude ou estelionato. Existe uma discussão muito grande, sempre que um promotor de justiça analisa um caso em que ele tem que ficar muito atento para saber se é um crime ou outro. Existem requisitos para que seja considerado um crime ou outro. São questões muito técnicas, muito chatas, que eu não sei se interessam aos nossos espectadores. Eu posso traçar algumas diferenças para que as pessoas até aprendam, porque eu acho que esse também, além de tudo, é um programa que educa com relação ao direito, e eu acho isso extremamente importante. Mas eu não vou ficar me batendo muito nessas diferenças, até porque a minha visão acerca do caso é uma visão muito particular, e eu entendo que esses dois crimes que estão sendo aí discutidos, se ela havia praticado ou não esses dois crimes, para mim, eles são menos importantes, por incrível que pareça. Né? Também há um outro crime, que seria o crime de vilipêndio ao cadáver. Então, seria ou estelionato ou furto mediante fraude e vilipêndio ao cadáver. Com relação à diferença entre estelionato e furto mediante fraude, no furto sempre há a subtração, a retirada da propriedade daquele bem do seu titular, que ele pode ser o proprietário ou mero possuidor,
que ele se aperceba que ele está sofrendo uma redução no seu patrimônio naquele momento. Ele não entrega o bem mediante um ardil, mediante uma fraude. Ele é subtraído, né? Ele é expoliado do bem. Vou dar um exemplo bem simples para que fique claro. Eu estou no aeroporto com a minha mala e eu me dirijo a um atendente da companhia aérea que fica ali organizando a fila do check-in. E pergunto a ele: essa é a fila do voo 1504 com destino a São Paulo, Congonhas? Não, minha senhora, é aquela ali. É bom a senhora se apressar e ali avisar que a senhora vai embarcar. Se a senhora quiser, eu fico segurando aqui a sua bagagem para a senhora poder se movimentar mais rapidamente. Eu subtraio o que há dentro daquela valise. O funcionário da companhia aérea. O que eu fiz? Eu agi de forma ardilosa para facilitar a minha ação criminosa no ato de subtrair o bem da vítima. Eu usei de um ardil, de uma fraude, certo? No estelionato, o estelionato é diferente. No estelionato, a vítima me entrega o bem voluntariamente após eu aplicar um ardil, eu me utilizar de um ardil. Um exemplo. A diferença vai ficar bem clara nesse exemplo que eu vou dar agora. Eu vou a uma agência, uma concessionária de veículo, e peço para fazer o test drive de um veículo, certo? Eu faço com que o vendedor acredite que eu vou fazer o test drive e vou retornar com o veículo devolvendo. No furto mediante fraude, a vítima imagina que aquele bem vai retornar à sua propriedade. Eu saio, faço o test drive e vou devolver. Mas, se eu pegar aquele veículo dizendo que vou fazer um test drive e não devolver, isso é furto mediante fraude. Entendi. Entendeu? Eu usei de um artifício, de uma artimanha. No estelionato, eu vou à mesma concessionária, me interesso pelo mesmo veículo e dou um cheque falsificado, recebo o manual do carro, recebo a chave reserva, certo? Assino um contrato e o cheque que eu entreguei ao vendedor, ele é um cheque falsificado. No estelionato, a vítima também tem ela pensa estar fazendo um negócio que para ela também é bom. Ele vai receber o pagamento pela compra do veículo. No furto mediante fraude, não. No furto mediante fraude, eu imagino que aquele bem vai continuar comigo. No outro, eu sei que não vai continuar comigo, porque eu recebi uma vantagem econômica para poder entregar aquele bem. Então, essa é a diferença. No caso, quem seria a vítima? Seria o seu Paulo? Seria a instituição bancária? Porque, veja, se... Só uma coisa que você estava contando, os dois são golpistas. Só que um é um pouco mais irônico e desafiador, e o outro ele é mais charmoso e quer aparecer menos. Vamos dizer, eu sempre tenho a sensação de que o estelionatário tem o prazer de enganar e de que a vítima saiba depois que ela foi enganada por ele. O furtador aí que está falando, ele não quer muito ser visto, ele quer levar a coisa sem ninguém perceber, sem ninguém lembrar muito dele. O que é o furto? O furto é subtrair para si ou para outrem um bem móvel. Esse bem é pertencente a outra pessoa. Sua bolsa está aqui em cima da mesa, eu me aproveito de uma distração sua, abro a bolsa, subtraio... Ou levo a bolsa mesmo. Ou, às vezes, a bolsa, tá? Agora, se eu digo, Beto, o Ulisses está te chamando ali, ele pediu para você ir até a outra sala, porque ele precisa conversar com você.
eu tento facilitar a minha ação, porque o furtador, ele tem que ser rápido. É o batedor de carteira, né, Sim. que nem existe mais. Ele tem que ser rápido, ele tem que usar de destreza. Só uma coisa, Aquele batedor de furtador que carteira não... existe sim. Existe que eu fui É, assaltado em Buenos Aires assim. sim, mas no Brasil eles já estão... isso aí para eles já Já não... querem o Né? Pix. Vamos logo Tem para o o batedor assunto e de pronto. celular, é. Mas daí, e o estelionatário, ele tem esse ardil de você Então, não, querer. só um instantinho aqui, assim, no, o furtador, ele tem a destreza. O furtador mediante fraude, ele se utiliza de um artifício para ludibriar e facilitar, já que ele não é tão Rápido. expert, ele faz a atenção da vítima ser despertada para um outro lugar, para uma outra coisa, para facilitar a sua ação. Como, E como, como qualifica. pena, e como pena é tudo igual? Não, o furto mediante fraude é um furto qualificado. Você passa a ter uma confiança, aquela confiança que se estabelece entre a vítima e o autor do crime, ela é momentânea, não há um abuso de confiança. O abuso de confiança, você precisa ter uma confiança prévia. Ali há uma confiança momentânea. Eu confio naquela pessoa pelas relações humanas. As Sim. relações humanas também são baseadas em confianças, né? Dá uma olhadinha aqui no meu celular, enquanto eu vou correndo até ali, eu estabeleci uma confiança momentânea. Isso não quer dizer que você abusou da minha confiança, né? E no estelionato há a entrega voluntária e sempre haverá como é que eu vou dizer, também um lucro para aquele que está entregando. Eu estou vendendo para você um carro e vou receber de você o pagamento, só que você me paga com um cheque falso. No caso do seu Paulo, né, o que acontece? Quem seria a vítima? Vamos supor, né, vamos tudo partir da suposição, que a Érica foi até este local com a intenção de receber aquele dinheiro cujo empréstimo havia sido contratado pelo seu Paulo. Desculpa, Ela, minha caneta pulou aqui, depois eu pego. Vai. ela sabendo, vamos partir desse pressuposto, ela sabendo que ele estava morto, que esse empréstimo já havia sido contratado, que este crédito já estava disponibilizado, ela pensa o seguinte: isso é tudo suposição. Eu o levo até lá, ele já está morto, eu retiro o dinheiro, eu engano o banco. Quem é a minha vítima? O A banco. quem eu estou enganando? O banco. E quem vai sofrer o prejuízo financeiro? O banco. Por quê? Porque a partir do momento que não houver o pagamento destas prestações que foram contratadas, quem vai arcar com o prejuízo? O banco vai em cima de quem? De quem contratou. Quem contratou? O seu Paulo. O seu Paulo está morto, não tem patrimônio, certo? Ou seja, não vamos supor que, né, há herdeiros, mas ele não deixou patrimônio. E os herdeiros não vão arcar, não podem arcar com as dívidas daquele, né, do autor da herança. Ele arca até o limite da herança. Se eu não deixo nada para o meu filho, eu não tenho patrimônio, mas eu deixei dívidas enormes para serem pagas, os credores, sinto muito, vocês Você vão não ficar herda a no prejuízo. dívida. A herança Você herda deixada vai até ser o usada. limite da herança. A herança deixada vai ser usada para a quitação das dívidas do morto. No Sim, caso se eu do tio. herdei 10 Ah, e eu herdei 10, mas o autor da herança deixou 5, certo? Vamos supor, se o não, autor da herança devia 10 e o patrimônio dele, que ele deixa para mim, eu sou a única herdeira, é de 5, eu vou ficar sem nada. E os credores dele vão arcar com 5 de prejuízo.
Se ele deixou uma dívida de 5, eu herdei 10, eu como herdeiro herdei 10, 5 já vai ficar para os credores. E eu vou ficar só com 5. Entendeu? É no limite da herança. Então, ali a vítima do ardil seria o banco. Ela estava simulando que aquela pessoa estava viva e para poder sacar o dinheiro e sabendo que aquela pessoa estava morta e, portanto, não iria quitar aquela dívida posteriormente, quem arcaria com o prejuízo seria o banco, Ou certo? até o seguro, porque tem alguns empréstimos que tem um seguro ali de vida exatamente para isso. Mas não sei se é o Exatamente. caso dele, porque ele já tinha 68 anos, ele era doente, Não, e às não, mas o vezes seguro é do do negócio. negócio, às vezes tem um É do seguro. negócio. Então a Então, eu posso seguradora quer se ferrar. contratar. Exatamente, né? Cairia no risco. Agora, vamos analisar o caso concreto, certo? Ela, sabendo que ele estava morto, como que ele poderia assinar? A gente verifica claramente que ele não tinha condições de assinar. Né? Até o filho dela, numa das entrevistas, diz: Imagina, ela nem tentou assinar. Bom, ela nem tentaria. Você Não tinha pode. várias testemunhas, ela não ia conseguir assinar por ele, até mesmo porque todos estavam ali olhando, certo? Então, seria realmente impossível, seria o que se diz, seria um crime impossível. Por quê? Porque o morto não consegue assinar, né, a retirada de um dinheiro. Ao que tudo indica, este empréstimo foi já contratado, aprovado no dia 25 do mês anterior, Ela tinha certo? ido ao banco no dia também no começo de abril, né? E ela vai um dia antes. Não, não. Ele contrata esse empréstimo no dia 25 do mês de março, certo? Ele é internado no dia 8 com De pneumonia, abril. de abril de 2024. Ele tem alta no dia 15. No dia 15, ao sair do hospital, ela o leva para a agência bancária, se eu não me engano, veja, tudo é informação da mídia. Parece que o empréstimo foi contraído com o BMG. E o BMG diz a ela que o recebimento tem que ser feito no Itaú. Então, Eu não sei bem como que é isso, funciona isso, foi isso mesmo. né? Até Só agora que, lemos as veja, mesmas notícias. então tá, é porque eu também vi tudo, né? O que eu É, pude ver de ontem sim. para hoje, eu vi. Aí o que acontece? Naquele dia, no dia 15 de abril de 2024, você percebe claramente que a disposição física dele é totalmente diferente do dia 16. Ele realmente, ele ajuda a abrir a porta, ajuda não, né? Ele coloca a mão, ele está vivo, No dia óbvio que 15 ele... ele tenta fazer alguma coisa. Exatamente. Então, você percebe que ele está vivo, não deu certo, né, para poder sacar o dinheiro por essas questões de não é aqui, é ali, enfim, isso tudo a gente precisa ver como que se deu isso, e ela vai para casa. Só que fica evidente a piora no estado de saúde dele do dia 15 para o dia 16. Não é a mesma pessoa. Vamos supor que ele tenha saído com vida de casa, mas você é evidente, ficou bem evidenciado que ele sofreu uma piora no estado de saúde dele. Ora, um homem que fica internado, um homem de 66 anos, desnutrido, alcoólatra, portanto, com outras comorbidades em razão do alcoolismo, muito provavelmente. Fica 8 dias internado por uma pneumonia. A pneumonia em idoso é extremamente grave, principalmente quando ele apresenta outras questões de saúde. Você já o tira do hospital, né? Ele sai do hospital, então vamos cuidar disso. Até aí ele estava bem, tudo bem.
No dia seguinte, ela deve ter saído com orientações médicas, medicação, hidratação, repouso. Afinal de contas, ele estava saindo de uma internação. No dia seguinte, numa evidente piora do quadro de saúde dele, ela o retira de casa, como se fosse uma prioridade buscar esse dinheiro. Não era um dinheiro que se necessitava para se alimentar, para comprar os medicamentos dele. Era um empréstimo que tinha sido contratado no mês anterior, que se não fosse retirado naquele dia, poderia aguardar mais uma semana, poderia aguardar mais 10 dias. Era para uma reforma de um espaço, que seria uma garagem, ali na casa onde ele residia e que, pelo que eu entendi, ali tem muita confusão com relação a isso também. Pelo que eu entendi, eles iriam transformar ali num cômodo para que ele tivesse uma facilidade, né, de locomoção. E uma cadeira de rodas também. Iam comprar também uma cadeira de rodas, não é isso? Eu ouvi falar em Tinha mais televisão. Cadeira de roda eu não ouvi uma televisão, uma cadeira de rodas. Porque ele dormia no quarto de cima, como ele estava debilitado, subir escada ficava mais complexo, e eles transformariam aquela garagem num novo cômodo na casinha do tio Paulo. Exatamente. Agora, qual é a urgência de se fazer isso no dia seguinte a uma alta hospitalar de alguém que evidentemente sofreu uma piora no seu estado de saúde? Até porque ele teve que subir a escada, ficar lá no quarto, depois descer. Ele teve muito esforço de respiração para quem está com pneumonia. Exatamente, né? E veja, foram horas, né? Foram 2 a 3 horas de vai para lá, vem para cá, durante o dia, no Rio de Janeiro, meio-dia, 1h da tarde. Veja ao que ela o submeteu para retirar logo aquele dinheiro, para ficar logo com aquele... Se o dinheiro, vamos partir do pressuposto que aquele dinheiro contratado, né, aquele empréstimo contratado por ele, aquele dinheiro iria servir somente a ele, né? Ou se fosse a eles, também isso não importa, não me interessa, né? O que interessa é o seguinte, se eu posso esperar mais uma semana, por que eu não posso? Qual era a urgência? Ele estava acamado, ele poderia continuar lá em cima, na cama, vamos aguardar ele melhorar, a hora que ele melhorar, que ele tiver condições. Você tem vários homens nessa família, eu vi... eu não consegui descobrir, por exemplo, banheiro. Se o banheiro é só lá em cima ou tinha um banheiro nessa, porque é uma coisa que idoso precisa, você precisa de banheiro, até por causa de fralda. Acho que eles iriam fazer uma reforma como se ali fosse pode ser que construir também, vamos dizer que sim. Mas agora, eu concordo com você, durante um período pós-operatório de uma pneumonia, você não sai do quarto. Pós-internação. Pós-operatório, desculpa, pós-internação, você não tem nem porquê. Eu já tive 2 pneumonias, eu fiquei depois, você não sai da cama, você não quer. Exatamente. Andar dói andar, dói respirar. Como que iria se cuidar do seu Paulo, estando ela morando lá em cima e ele ali embaixo? Não, ia demorar, né? Não ia fazer uma reforma de muito tempo. Exatamente, ia demorar, né? Então, por que não aguardar? Qual foi a minha interpretação, Beto, né? Por tudo que eu vi. Em primeiro lugar, que eu não me preocuparia eu não me preocuparia com vilipêndio, eu não me preocuparia com estelionato ou com furto, até mesmo porque não seria vítima o seu Paulo. Né? O vilipêndio, sim. O vilipêndio, sim. Na verdade, não é ele, porque quando a gente fala do cadáver, é a memória do morto. Sim, eu né? sei. Solange, eu entendo, você já me ensinou, mas desculpa, o corpo é nosso ainda, então é dele. Se nós entendermos... Eu entendo juridicamente o que você fala, mas tem espiritualmente também o corpo você já foi embora, mas é o corpo da pessoa. Mas né? O vilipêndio também, para que seja caracterizado o crime de vilipêndio ao cadáver, eu preciso ter a intenção de, com a minha conduta, humilhar, entendeu? Entendi, isso nem seria... desonrar. Então, desculpa, tem mais vilipêndio nos memes e nos vídeos que as pessoas ficam jogando do que ela em si? Sim.
Porque quando chamam de sugar daddy, não sugar daddy... Se o meu interesse é desonrar a Sacanear, memória do gargalhar outro, pelo outro, quem está exatamente. sacaneando em meme é mais Por vilipendioso do que exemplo, ela. eu mato alguém, empalo este alguém e coloco em praça pública. Pô, super Isso é vilipêndio. querer humilhar, isso é querer desonrar. A minha intenção é essa. A minha intenção é exatamente essa. Eu quero que todos vejam. Quando os inconfidentes eram mortos e depois, né, eram As enforcados, cabeças. tira bem, enforcados, depois esquartejados, e as suas partes eram expostas em praça pública, isso é um vilipêndio ao É como a cadáver. turma do Eu quero Lampião também. humilhar, Sim. né? Agora, Eu então, quero peraí. humilhar. A Elis Matsunaga não quis humilhar o Marcos Matsunaga. Não, mas o dela não foi vilipêndio. Ah, o dela Vilipêndio é foi um tipo. ocultação. O É dela... ocultação, destruição de Tá certo, cadáver, errei. Errei. né? Você, como sempre, Tá? certíssimo. Entendi, o Tá vilipêndio é a bom? humilhação do cara. Eu posso, inclusive, ser... É humilhação Eu... da memória, Então, né? você pode Daquilo que ser por ficou. ocultação, por vilipêndio, você pode... Bom, mas isso daí não é o caso aqui. No caso do tio Paulo, vê se eu entendi. O Ela, vilipêndio, ela não quis humilhar o tio Paulo. Olha o não. morto aqui, gente. Não, ela quis se utilizar do corpo para conseguir o furto mediante fraude, é isso que seria? Não, É um aí que estelionato? O tá. que seria dela? Veja, eu estou enganando, eu estou fazendo o outro acreditar que aquele que tomou o empréstimo está vivo, que é ele que vai ficar com este dinheiro e você, banco, vai ficar com os juros e correção monetária do dinheiro que eu peguei emprestado. Portanto, vai haver uma contrapartida, certo? No meu entendimento, está mais para estelionato. Tá? Tá. E a vítima seria o banco, porque se ele está morto, ele não vai ser a vítima. Portanto, Beto, a, a, aqui nós ficamos numa situação bem interessante, porque provavelmente, com relação a todos esses crimes, né, nós nem poderemos caracterizar, enquadrá-la nesses crimes. O vilipêndio está Nossa, caído. O deixa... estelionato, a tentativa de estelionato, agora também o meio empregado para o estelionato ele tem que ser idôneo. Que idoneidade havia ali em um morto que alguém, todo mundo estava percebendo. Você quer dizer o seguinte, que para o estelionato, até como estelionato ser um crime, eu tenho que ter criado uma situação que você caísse Idônea. nela, idônea, que que eu te enganasse, seria possível Exatamente. te enganar. Como esses Por estelionatos de gente exemplo, que... eu vou comprar um carro com o dinheiro do banco imobiliário. Ah, não, daí não é estelionato, aí a pessoa Por que que aceitar não é um é tonto também. estelionato? Porque o meio não é idôneo. O meio que eu utilizei para ludibriar não é idôneo. Então, não Você há quer dizer o crime. seguinte, o estelionato é impossível, porque jamais ninguém passaria, o homem É está um morto. crime, sim, seria um crime impossível, porque o meio utilizado para ludibriar a vítima, que seria a Interessantíssimo. instituição a bancária, né, a instituição financeira, foi um meio, e não havia ali possível. No meu entendimento, Beto, no meu entendimento, né? O pessoal pergunta muito assim: por que ela está presa? Para que ela está presa? Era a Né? pergunta que eu ia chegar uma hora, mas já me responde. Então, eu vou falar como a Solange promotora agiria. Não quer Se dizer caísse para que. você esse caso. Sim. Não quer dizer que se o promotor do caso agir de outra forma, ele está errado e eu certa, né? O que que eu me imaginei, eu me transportei para minha, né, para minha cadeira lá no meu gabinete e pensei o seguinte: o que seria, que crime essa mulher teria cometido? Na minha opinião, há um homicídio doloso com dolo eventual. Por quê, Solange? Veja,
Eu tenho alguém que está sob os meus cuidados, eu sei da evolução dele no quadro de saúde dele, eu o vi no dia anterior e eu o vi no dia seguinte. Eu, para aproveitar talvez o resto de vida, vamos supor que ele estivesse vivo quando ele entrou no carro de aplicativo. Vamos supor. Eu tiro essa pessoa que está sob os meus cuidados para levá-la de carro até um shopping, para retirar um dinheiro, expondo esta pessoa que está se restabelecendo de uma grave doença, deixando de tomar as cautelas necessárias para o seu restabelecimento, expondo a vários riscos que vão agravar ainda mais, como de fato, vamos supor, ele estava vivo e mal, porque se ele estivesse bem, ela não precisava de ajuda de ninguém para colocar ele dentro do carro. Ele está mal, senão não precisaria tirar ele do carro e colocar com a ajuda do motorista de aplicativo numa cadeira de rodas, certo? Ela, ali naquele caso, com aquela conduta, ela piora o estado de saúde dele. Ela assume o risco de produzir o resultado morte que de fato ocorreu, na minha opinião. Mas ela não Então, pode alegar que ela não sabia como que que você aquilo não sabe pode se fazer você... mal? Ó, Beto, ela era a pessoa provavelmente responsável pela internação e pela saída dele do hospital. Ela deve ter recebido, e isso é só ver o prontuário médico, as orientações médicas para o restabelecimento da saúde dele. A própria advogada diz que até o dia 8 de abril, este homem não tinha problemas de saúde, ele não era dependente. Ele era um homem desnutrido, que tinha dificuldade de subir escada, mas ele não tinha problemas. Isso eu ouvi em várias entrevistas dela. Que ele ficava ali embaixo, que se aprontava ali para ele poder ficar na rua, tal, mas que à noite ele tinha o quarto dele, ele tinha o armário dele, ele comia lá em cima. O que se queria era aprontar ali embaixo para que tudo ele pudesse fazer ali embaixo para ser mais fácil, porque senão eles precisavam esperar os homens da casa chegarem para poder levá-lo para cima e trazer para baixo. Ora, uma pessoa que mora próximo de mim há 40 anos, né, que é o que dizem, que há 40 anos ele convive, ele nunca teve esposa, filhos e tudo mais, convive com aquela família. Eu não consigo, eu que moro com outras pessoas, que ainda que eu tenha problema cognitivo, eu tenho outras pessoas e pessoas que não têm problema cognitivo nenhum, porque eu ouvi a entrevista do filho, da filha, todos eles ali têm plena capacidade de compreender que aquele homem estava piorando, Beto. Que ele é nítido, é nítido. A piora dele é nítida de um dia para o outro. Por que que eu vou submeter aquela pessoa a um risco, né? Eu estou assumindo, eu não estou levando ele para um hospital porque ele está passando mal, então eu me utilizo do meio de transporte que eu tenho ali, porque a ambulância vai demorar, porque eu sei que se ele ficar mais tempo em casa, ele vai ter uma piora no estado de saúde dele. Eu estou tirando ele de casa, muito pior do que ele estava no dia anterior, para levá-lo a um centro de comércio, de negócios, para ele retirar um dinheiro rapidinho, porque eu estou vendo que ele vai morrer. Por que essa pressa em tirar? Eu não estou assumindo risco na morte desse homem? E outra, quando eu vi o laudo, né, ainda não é o laudo definitivo, mas ele morreu por broncoaspiração. Você veja que a cabeça dele cai para trás, ele não tem mais movimento nenhum. Ficou evidente, quando ele entra no shopping, se ele não morreu ainda, ele já está, né, inconsciente e vai acabar morrendo. Ele morreu pela asfixia, por ter aspirado conteúdo gástrico, comida que ele tinha comido antes.
Não tem o bebezinho que a gente dá mamadeira, põe no berço e ele regurgita e acaba aspirando? A broncoaspiração é isso. Um homem que já estava com o seu pulmão debilitado, ele estava se recuperando de uma pneumonia. Não é homicídio com dolo eventual? Por que nós vamos ficar discutindo se ela ajudou a assinar, se ela não ajudou a assinar, se ela tentou enganar a moça do banco? Meu Deus, nós temos um crime muito mais grave. Ela, ao tirar ele da cama, colocar ele dentro de um carro, levá-lo para onde ela levou, sabendo do estado de saúde dele, porque ela era a pessoa responsável, que inclusive no ano anterior, ela tem uma foto que ele está com a cabeça enfaixada, ela tira uma selfie, isso foi do ano anterior, não é agora, o pessoal utilizou essa foto como sendo de agora, mas não era. Ela acompanhava ele, ela conhecia ele, ela não era uma pessoa. Ah, e ainda quando está ali tentando fazê-lo assinar, ela fala assim: não, ele é assim mesmo. Não, ele não é assim mesmo. Essa Eu é sei que ele uma não forma, é. essa é uma entrega. Ele é assim mesmo. Ué, se ele é assim mesmo, ele sempre faz. E Como ele é? não é. Então, para você não é estranho ele estar assim? Não, eu tô dizendo, ela quer dizer o quê? Que ele tá morto, mas não tá morto. Ela não sacou que ela tá Não, ali morta. naquele momento ela diz assim: não, ele se comporta assim porque ele é frágil, Não, é porque para ele dizer que está. assim, não, eu nem Agora tô você. vendo que ele tava morto. Eu nem percebi porque ele é assim. Ele é um morto. Exatamente, É isso que eu quero exatamente, dizer. exatamente. Eu vou te dizer uma coisa, Beto. Seria preferível para ela, quer dizer, se caísse na minha mão, né? É preferível que ela dissesse que ela levou ele morto para lá, porque as penas seriam muito inferiores à pena Homicídio. de. Se é que eu conseguiria denunciá-la por estelionato, por tudo aquilo que eu já falei. É muito melhor que ela admita que ela Eu saiba. estou sem palavras, porque eu não tinha olhado essa possibilidade do homicídio nessa qualidade. Com o dolo Se eventual. você. Eu Sim, não assumo risco. principalmente se você foi responsável pelo outro, você tomou orientações. Agora, tem se falado muito que ela tem problemas psiquiátricos. E aí até questionaram, mas se ela tem problema psiquiátrico, por que ela cuidava do tio Paulo? Eu falei, gente, porque o mundo Não, é assim, a vida é assim. Você não sim, vai ter, as famílias não têm condições, você vê pelas imagens da. Eu não tenho condição para ter uma cuidadora, isso, aquilo. claro. Não dá para dizer, mas está vendo a Ela família? cuida, Não. inclusive, de uma filha que O é uma filha problema atípica, que é tema então assim, é né? que as pessoas já querem Agora, tacar a família, cara, essa família também ainda deixou com ela. Ué, porque é, não é bobagem. Agora, o fato de ela ter algum problema psiquiátrico real, de alucinação auditiva, isso, aquilo, não pode acarretar nisso de ela não perceber o mesmo que ela poderia. Beto, desculpa, não. Na minha opinião, né? Se Eu, você como tivesse, no promotora de caso, como justiça, promotor. Veja, quais foram as provas que apresentaram, pelo menos que chegou até a mídia e que foi disponibilizado. Ela tem uma receita e uma indicação em outubro de 2022 e janeiro de 2023. Ou seja, um ano e tanto depois, eu não tenho, né? Nesse período de janeiro de 2023 até agora, eu não tenho notícia. Ela vai a médico, ela não vai a médico, qual é efetivamente o problema? O que eu li que foi apresentado é que ela fazia uso abusivo de Dos remédios. clonazepam, É isso. certo? Agora, quem faz uso abusivo de um remédio que é controlado, por trás existe um médico que receita esses remédios. Se eu mandei você tomar um, você toma dois, você vai voltar no Mais meu cedo. consultório, talvez vá em outro consultório para buscar mais, mas enfim. Então, e essa família, sabendo disso, desse uso, agora eles querem. Eu não estou falando da Não, família, não estou estou trazendo esse disso, eu ponto entendi. psiquiátrico que é importante. Mas só que agora eles querem a internação dela, né? Agora eles querem que ela saia da cadeia e que ela vá se tratar. Até então, ela não foi, certo? Então, é claro. Agora, Beto, mais importante que tudo é o seguinte: não é um crime tão fácil. Eu sempre digo que o crime, se o promotor entender, assim como eu entendo, que se trata de um homicídio
com dolo eventual, e possivelmente até qualificado, porque ela se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? O negócio é muito mais pesado, mas ainda que seja um homicídio simples, né? Há necessidade sempre, nos crimes de homicídio, de uma investigação mais artesanal, mais minuciosa. A gente sempre conversa a respeito disso. Uma coisa é investigar tráfico, né? Aquele tráfico de venda, não organizações, o furto, um roubo. Agora, um homicídio, o que eu, como promotora de justiça, faria? Primeiro, eu entendo também que eu preciso de mais tempo para investigar. Eu quero o prontuário médico dele, eu quero ver quais foram as recomendações, eu quero ouvir a equipe médica que tratou dele no hospital antes dele receber a alta, eu quero saber quais os medicamentos que ele tomava, eu quero saber a vida pregressa dele, certo? Como que era, e ouvir as pessoas do entorno. Então, eu penso o seguinte: a prisão, eu sou a favor de prisão preventiva, a favor de prisão temporária, né, quando há necessidade de que se prenda. Nós precisamos de uma investigação, eu precisaria de uma investigação bem feita para eu poder oferecer uma denúncia redonda, que não houvesse falhas, para sustentar a minha acusação, porque o meu pensamento é esse. Não tem furto mediante fraude, não tem estelionato, vilipêndio ao cadáver menos ainda, mas na minha opinião, na opinião, né, da promotora de justiça, Solange, se estivesse ainda atuando, eu preciso deixar esse inquérito redondo para que eu possa ter ele como base para minha acusação, que no meu entendimento é de homicídio com dolo eventual. E para isso eu preciso de tempo, eu preciso ir recheando. Deixar esta mulher presa, quais seriam os requisitos necessários para que a prisão preventiva dela se mantivesse? Se eu fosse a promotora e fosse pela linha do homicídio, risco à instrução criminal, a aplicação da lei penal, pessoa simples, né? Não é uma pessoa que tem condições de sair, de fugir por ali. Você pode até colocar medidas, né, cautelares diversas da prisão, existem tantas, né? Para defender a ordem pública, ela vai fazer isso com outras pessoas? Não. Então, essa é uma pessoa que ela pode ficar em casa. E, por favor, eu só peço o seguinte: julgamento moral e ético é uma coisa, julgamento jurídico é outra, questões jurídicas são outras. Condeno o que ela fez moralmente, eticamente, mas só que eu estou tendo a visão jurídica. Vamos deixá-la em casa. Ela tem que ir todo mês, a cada 2 meses, no fórum, assinar, estou morando aqui, tudo bem, e eu vou investigando. Ela não representa, muito pelo contrário, ela fora da cadeia, ela pode ser vítima, porque veja a proporção que já tomou, né? Todo mundo conhece. Sim. Né? Todo mundo a conhece, todo mundo sabe, as pessoas fazem os seus julgamentos morais, né? Esse julgamento social e na rede social. Ela não oferece risco, muito pelo contrário. Eu não estou aqui passando pano para a dona Érica, muito pelo contrário, eu estou achando que ela cometeu um crime muito mais grave, que foi um crime de homicídio. Mas eu, como promotora de justiça, deixaria redondo, ofereceria minha denúncia e buscaria a aplicação da lei penal ao caso concreto, que seria uma condenação, se eu conseguisse provas disso, uma condenação por homicídio culposo. Homicídio doloso com dolo eventual, nem culposo, doloso, porque ela tinha consciência, ela viu, ela sabia exatamente o que estava acontecendo com seu Paulo, e ela agravou deliberadamente o estado de saúde dele a ponto dele morrer. E isso
ela assumiu o risco disso acontecer. A que título? Para poder retirar logo esse dinheiro. E daí sim, talvez ela tivesse percebido essa piora e pensado: bom, se ele morre antes de buscar o dinheiro, né? Sim. Não se concretiza o contrato de empréstimo, né? Agora, se a gente consegue pegar esse dinheiro e ele morre, eu não preciso nem fazer a Sim. reforma da casa. Não, e aí vai, ou faço do jeito que eu quiser para outra história. Agora, ou seja, a prisão você acha que está exagerado? Tá por conta Da repercussão. era isso que eu falava. Entendam todos que o que a gente está falando aqui, não estou acusando nada, mas é uma questão seguinte: se não tivesse dado essa repercussão, ela não estaria presa. É uma Eu prisão não midiática. acredito. Eu tenho Eu acho que percebido foi. algumas prisões meio pela Sim, mídia. eu não vi a decisão da juíza, né? Me parece que foi muito bem fundamentada. Eu não vou criticar a decisão dela. Eu, Solange, como promotora de Nem justiça, pediria a com prisão o dela. pedido da defesa para que fosse concedida a liberdade provisória, desde que aplicadas algumas medidas cautelares, eu concordaria. Por quê? Porque eu tenho interesse em melhorar esse inquérito, eu tenho interesse de mudar o rumo da investigação, porque esse rumo eu entendo que vai Não dar vai em dar em nada nada. lá na frente. E esse aqui vai dar a justiça. Eu quero ver como que eu consigo comprovar aquela minha convicção de que se trata de um homicídio doloso com dolo eventual, certo? Porque eu estou vendo aqui não vai dar em nada, mas aqui deixa eu investigar melhor, deixa eu conversar com o delegado, doutor, vamos por essa linha? O que o senhor acha? Vamos buscar o prontuário, vamos fazer quesitos complementares ao médico legista. Veja, o médico legista não teve acesso a esse prontuário. Doutor médico legista, aqui o senhor tem este prontuário. Várias vezes você encaminha o prontuário Sim. médico ao médico legista. O senhor me diga o seguinte: o senhor está de posse agora do prontuário, o senhor examinou aquele corpo. Agora eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Se essa pessoa nesse estado fosse retirada de casa sem os cuidados, o risco de morte era efetivo? E eu não preciso, a Érica não precisa ser médica para saber se era efetivo. Isso qualquer pessoa sabe. Eu não vou tirar minha mãe, que saiu de uma internação, para tirá-la do hospital e levá-la numa agência bancária. Já começa dali. Mas tudo bem, ela estava bem, vamos aproveitar. Agora, no dia seguinte, ela apresenta um estado de piora que foi publicado no mundo. Não foi só no Brasil, saiu na imprensa mundial. E vou levá-la para pegar um empréstimo? Ora, tem alguma coisa errada aí, né, Beto? Eu assumo o risco, sim, de que ela, se ela já está pior, de que ela venha a morrer. E essa pena Essa é a minha opinião, né? para esse tipo de homicídio é de quanto essa pena? É o Bom, de é um 15, homicídio simples, de 6 a de 20 6. anos. Se for possível, depois de bem estudado o caso, de bem aquilatado, né, colocar uma qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Eu me utilizei de um recurso que impossibilitou, né? Aí vai de 12 a 30 anos. Mas eu acredito ali que de 6 a 20 anos é muito mais do que o que nós temos aqui. Ou E seja, não é porque é mais que eu optei por essa tese, não. É porque eu entendo que aqui não houve. Esses crimes aqui, o promotor não vai ter sucesso. Veja, quem vai julgar aqui é um juiz técnico, sim, mas né? Que vai dizer assim, mas os seus olhos como promotora, se fosse esse caso seu, existiria crime. crime de Existe esse homicídio crime. Então doloso não com são dolo esses, mas eventual. poderia ser esse, ou seja, um crime existe. Vamos ver como é que Exatamente, se não é porque aqui desenrola. não deu que eu vou para lá, É. entendeu? Não é assim, eu quero uma condenação a qualquer custo. Não, Não. eu não estou enxergando aqui, mas eu estou Não, enxergando você é aqui. extremamente técnica, eu sei, porque às vezes tem umas coisas que eu falo, daí você me liga, Beto, veja bem. Como tecnicamente falando, eu falo Rosângela, de novo, eu quase consegui me chamar de Rosângela, mas é quinta-feira, eu vou chamar Não Rosângela de tem Solange, tá tudo problema. certo. Eu falo, mas Solange, você tem que ver aquilo, dizer que lá, você fala assim, Beto,
Não é assim. Daí você vai no técnico, daí você vai me botando dentro de uma geladeira, eu termino. Ela tem razão. É que o Apesar de eu estar direito com ódio, realmente. ela tem razão. Então, sabe assim, às vezes eu vejo que as pessoas, e isso é natural, né? A pessoa, eu vejo assim os comentários, até nos outros canais que eu fui obrigada a assistir, eu vejo comentários, mas são comentários de leigo. Eu respeito, né? A pessoa, não, ela tinha que mofar na cadeira. Tá, tudo bem, isso é um sentimento seu. Agora, vamos Sim, aqui, entendi. né? Que não Vem é aqui, aquilo. vamos ver Tá o que que certo. há, né? O que que nós temos, vamos ver o que que é possível fazer. Solange, eu fico Né? Então, embasbacado sempre com você. Eu te agradeço muito, a gente vai seguindo com esse caso. Não sei, esse caso é um tipo de caso que eu tenho certeza que ele vai caindo no esquecimento e depois, assim, um dia, reaparece. assim. Se algo acontecer lá na frente, a gente faz um adendo para saber como você viu o final dessa história. Agora você viu que o vilipêndio está Nossa, totalmente não, descartado, fantástico. É impressionante. totalmente descartado, né? Olha E a que vítima, absurdo você ser aposentada. Absurdo para o Brasil, eu tô falando sério. Você tem não, imagina, uma nós temos profissional da aí sua qualidade. Não, excelentes mas eu promotores. sempre acho que tem certas profissões que a gente só melhora com o tempo e com tudo. E uma delas eu acho que são os operadores do direito, porque eles têm o tempo a seu favor. E Sim. você tem uma clareza que é com certeza uma equação de tudo, do seu talento, e hoje, principalmente, também por tudo que você viveu. E você conseguir. Então, eu acho que para nós, cidadãos brasileiros, é muito ruim ter pessoas tão calibradas e de tanto potência, tudo, fora do sistema, que eu acho que isso ajudaria. Mas que bom E que está sabe o que aqui, que eu que aí você pode senti? estar aqui. Sabe o que que eu senti, Beto, nas várias entrevistas? Porque eu vi vários assim meios de comunicação, né? CNN, UOL, Cidade Alerta, Não, tem que ver Brasil tudo. Urgente. Eu vejo de todos os espectros, né? Para ouvir, eu gosto de ouvir, né? E daí eu vou tirando, Sim. né? O que serve, o que presta, o que não presta. Ah, algumas pessoas tentaram falar do homicídio, mas eu senti que houve um certo receio, Como falar sabe? disso? E pessoas assim, que você sabe que são pessoas assim, bem intelectualizadas, né? Mas um certo receio. Eu não tenho receio nenhum de Não. falar que essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. A gente. Posso vir a ser criticada por ela e tudo mais, mas Não, mas como você não está dando uma promotora de opinião. justiça, Não, faria isso, Solange, né? você não está dando uma opinião. Você está dando embasamento para uma visão. Uhum. É diferente, uma opinião as pessoas têm demais, às vezes. Eu acho porque. E eu falo, você pode achar o verde bonito e o verde feio. Você não pode querer que eu não ache o verde bonito e querer matar o verde, dentro da sua opinião. Não faça isso. Então é uma questão mais do que você traz aqui, análise técnica. Achismo tem o eu. E você vai lá e quebra meus achismos tudo. Solange, muito obrigada. É sempre muito bom Imagina, estar com querida. você e a gente se vê daqui a pouco, com certeza. Ah, com certeza vou assistir a live hoje, né? Lógico. Porque eu vou levar a mamãe na ida, Isso mas daqui é o para as meu pessoas saberem. celular fica aqui assim, ó, no carro. Era para ser um vídeo de assim 10 minutos para entrar na live. Vai virar Sim. um especial Mas era muita que a coisa, pessoa que né? está vendo agora já virou um especial que vou colocar correndo. Vou falar para o Ronald ali voar com a abertura, porque vale a pena sua análise técnica. Vou colocar uma parte, se você está assistindo isso agora. A Solange com certeza entrou numa live que eu fiz com o Carlos e com a advogada da Érica, e esse daqui é o especial maior com a Solange, trazendo esses detalhes de, afinal de contas, que crime é esse. Doutora, muito obrigado. Um prazer sempre estarmos juntos. Um beijo e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.